Olá, estamos de volta para o 5º episódio do Aposentado Rico. Tivemos uma parada técnica baseado aqui nas férias, né? No que será, né, Alexandre? Não é nas férias, né? Nas férias de uma certa pessoa, o nosso único aposentado, né, Júlio? Nosso aposentado rico voltou, então a gente pôde voltar à grade aqui de podcast. Eu já estava recebendo contatos, mensagens, quando é que vai sair o episódio 5 e tal? Diz, calma que já estamos chegando. Né? Estamos aqui, eu, André Momberger, Júlio Freilich e Alexandre Vander, de volta para trocar uma ideia sobre o aposentado rico, como é que é construir uma vida super legal, tendo dinheiro, tendo tempo, tendo liberdade. Saúde. E tendo experiências, né? Isso aí. Eu passei por uma experiência fantástica na Itália agora, que qualquer dia desse eu conto aqui para vocês. Do verão europeu pro inverno gaúcho aqui, porque o pessoal tá vendo nossos trajes aqui, Momberger. É verdade. Até tô um pouquinho bronzeado, né? Então... Que coisa. A gente tem que escutar. E nós cada vez mais brancos aqui não tem. Eu estava brincando, né? Porque a gente acabou pegando parte da viagem, a gente foi para algumas praias lá da Itália. Obviamente pegamos sol, e aí a minha esposa brincou, né? A gente vai chegar bronzeado e tal. Já tu disse que tu foi passar a tua temporada no verão europeu. Oh, beleza. Nojento, né? É muito nojento. Mas aí, já usando o termo, isso só pode fazer quem se preparou, né, André? Ou quem faz loucura, né? Mas na maioria dos casos, quem volta assim faceiro, volta com experiência, é porque plantou para depois colher, né? Aí tu tocaste num tema bem relevante nessa questão do o cara que se prepara e o cara que faz loucura, né? Eu conheço muita gente que faz loucura. Acho que a maioria, né? E aí faz poucas vezes, né? Faz poucas vezes, né? Então, no meu caso, foi planejado, né? Então, dá para voltar feliz e... Boa. E pensando na próxima. Já pensando na próxima. Falando nisso, pessoal, queria já lançar o primeiro tema na mesa aqui. A gente até já deu umas pinceladas sobre ele, mas eu queria entrar um pouco mais aprofundado nisso, principalmente na questão no que tange ao risco não do investimento, ao risco do empreendedorismo. Né? Lembra que a gente falou daquelas fases, né? Como é que funciona para a tua cabeça quando tu tem 20, quando tu tem 30, 40, 50, 60. O Júlio até deu uma tabelinha lá muito bacana. Sim. E para quem não viu, acho que foi episódio 2 que a gente falou disso, né? Mas hoje eu queria aprofundar esse tema mais no que tange a quando tu vai tomar risco de negócio. Seja montando uma empresa, seja sendo um profissional autônomo em alguma profissional, tipo um médico, dentista, um advogado, um arquiteto, seja qualquer coisa que você vá fazer que fuja da normalidade, né? Que tu vai dar aquele salto que vai te ajudar a encurtar o objetivo de acumulação de dinheiro, que eu estou falando de dinheiro também. Obviamente que se puder conciliar vocação, propósito, aí estamos no paraíso, né? Nem sempre a gente consegue juntar essas coisas todas, mas se possível é melhor. E aí eu já queria lançar para vocês a pergunta: como é que funciona na cabeça de vocês esse negócio? O cara com 20, o cara com 30, o cara com 40, 50, 60, seja lá a idade que for, né? Como é que vocês veem esse tempo? Aquela regrinha que eu comentei, né? Acho que foi na podcast 2 mesmo, que quando tu é mais jovem, tu tem mais risco que tu pode correr, né? E eu acho que para todas as idades tem o risco que tu deve correr e o risco que tu não deve correr, né? Então isso tudo pode ser calculado, medido, que tem aquela regra, mas tem a regra de tu muitas vezes não fazer um all-in que pode te quebrar as pernas, né? Vamos dizer assim. Então isso tem que tomar muito cuidado, mas em certa medida tem riscos que se tu não tomar, tu acaba não conseguindo encurtar o tempo, né? Muitas vezes para chegar no objetivo lá do milhão que seja. Então tem risco que tu pode e o risco que tu não pode, né? Não deve, no caso. Eu vejo aqui um ponto bem importante, né, Júlio? Risco. Quem sabe avaliar o risco, né? O risco não é um número que eu descubro lá.
né? Então, pegar um exemplo, a gente vê isso todos os dias, né? A gente tem lá, as pessoas chegam pra gente, eu queria um investimento que me rendesse 10% ao mês. Tem como fazer? Tem, até tem, né? Talvez no renda. mês, né? Talvez no mês, né? Mas não existe investimento que tu consiga garantir esta recorrência. Né? E Exatamente. mesmo para ganhar os 10, de novo, a assimetria de risco ela é grande. Tu pega, por exemplo, um movimento que nem nós estamos vivendo agora, que voltou a ficar favorável para investimento de um pouco mais de risco. Vamos falar especificamente de Bolsa de Valores. Né? A Bolsa saiu de 101, 102 mil para 120 mil agora em questão de 60 dias. Se tu tivesse simplesmente comprado BOVA11, que é um ETF que representa o índice Bovespa, tu teria ganho 15, 16, 17% em 60 dias. Quanto tempo tu ficou parado até que esses 17 aparecessem? Então, não é assim que a banda toca. Então, de novo, né, a assimetria de risco é isso. Que eu acho interessante, né, e até pegar esse exemplo, eu usei 10%, porque quantas histórias nós já ouvimos, né, e é interessante que foram várias, parece que as pessoas copiam a mesma história. Eu tenho 100 mil reais e eu quero 10 mil por mês. Dá para fazer? Ou melhor, ela já chega com a certeza de que dá, né? Só eu vim aqui para ver como. Não, e o pior, Alexandre, é quando no primeiro mês que ele faz a experiência dá. E aí ele acha que ele descobriu a fórmula, né? E aí o que acontece? Tem um risco implícito aqui, né? A pessoa, dá para fazer? Até dá, né? Mas é garantido? É óbvio que não. Os 100 mil pontos da Bolsa em 60 dias, chegou a 120. Quem sabia disso? Ninguém sabia. Eu poderia ter aplicado o mesmo dinheiro ao 100 e podia estar 80 hoje, né? Enfim, então o que acontece? Quanto mais novo, eu só tenho 20 anos, eu posso assumir mais riscos, e aí são dois tipos de risco que eu vejo aqui. Primeiro é o financeiro, eu devo ter menos dinheiro aos 20 do que aos 50, se tudo deu certo, só que eu também tenho menos conhecimento. Eu assumo um risco, vou montar um negócio. Com 50, provavelmente eu tenho muito mais experiência em negócio do que com 20. Então eu devo fazer mais burradas com 20. E aqui eu queria fazer uma observação bem importante. Quando eu me refiro à questão de quando tu pode decidir um negócio desse, eu estou me referindo não a pessoas excepcionais, com nível de inteligência fora da curva, um nível de percepção de mercado fora da curva. A gente sabe que tem gente com 20 e poucos anos, toma risco e vai lá no Vale do Silício e tem muito bilionário com menos de 30 anos. Mas eu estou me referindo aqui ao afegão médio, né? A 99,9% da população, que é provavelmente boa parte das pessoas que nos assistem ou nos ouvem, né? Então, não, mas é possível fazer. Mas é difícil, né? Quantos Ronaldinho, quantos Maradona, quantos Pelé tem, né? A gente vê isso em qualquer profissão, né? Até, né, nós comentávamos quantos Facebook existem. Nós temos um Mark Zuckerberg. Quantos tentaram a mesma coisa? Até pegar a turma dele de Harvard, né? A gente vê no filme lá, a gente não sabe o quanto é verdade aquilo tudo. Mas daquela turma lá, eu não sei quantas pessoas eram, 100 alunos daquela série lá, saiu um Zuckerberg. Inclusive o Facebook em tese já tinha sido inventado, né? E não deu certo. Então ele simplesmente aprimorou a ideia, né? Então, e até eu vou comentar uma passagem, isso foi 2017 talvez. Eu fui para São Francisco, eu morava em San Diego, fui para São Francisco para conversar com o Maurício Benvenuti da Starce, nosso amigão lá. Nosso ex-colega da XP também. Isso mesmo. E aí eu fiquei ali perto, em Sunnyvale, peguei um trem para São Francisco e cheguei meia hora antes. Como o escritório dele é perto do pier, do famoso pier lá de São Francisco, ele, na ponte, não na Golden Gate, naquela ponte cinza, né? Eu fui até ali para olhar um pouco a paisagem e tal, e eu fiquei impressionado, era às 8 horas da manhã, com a quantidade de mendigos que tinha na rua, dos homeless. Aí quando eu fui conversar com ele, eu disse, cara, eu fiquei meio assim, foi a minha primeira vez em São Francisco, e eu não sabia que eu ia encontrar tanto mendigo ali. Até porque a gente ouve
o paraíso, né? O Vale do Silício parece que é um lugar na Terra único, né? Até eu me lembrei agora, eu tinha ido antes, mas eu não tinha visto, no mesmo lugar eu não tinha visto mendigo. Também não tinha ido às 8 horas da manhã. E, isso foi antes da pandemia, tá? Então não é como tá agora em 2023. Mas aí ele me explicou. Ele disse, sabia que muitos deles, ou alguns deles, eles se formaram em Stanford, se formaram no MIT, se formaram em Harvard. Não, como assim, né? Justamente por montarem empresas no Vale do Silício, assumirem riscos absurdos, que são novos, né? E até fizeram algumas dezenas ou centenas de milhões de dólares de valuation nas empresas. Só que não tornaram elas unicórnios. Não chegaram ao bilhão. Aquela famosa, o ego lá do Vale do Silício, principalmente, chegaram ao bi. E aí os caras começaram a trocar os pés pelas mãos, e foram indo, e não chegava de jeito nenhum, e a insatisfação começa a tomar conta, e muitas vezes eles caem, só que eles caem absurdamente e não voltam para onde estavam. Não, onde eles começaram. caem de um lugar muito alto, né? Porque a partir do momento que tu começa a receber investimento de fundos, de angel investors, de aceleradores, até numa fase de private equity também, essa turma, quando coloca dinheiro nas empresas, elas colocam o dinheiro para lá na frente elas tentarem recuperar. E é selvagem, né? É selvagem. Tudo bem que faz parte do processo perder dinheiro nisso. Eles sabem disso também. Mas eles não botam para perder. Então, vou botar dinheiro na empresa do Alexandre, tudo bem se eu perder dinheiro. Não. Eles sabem que é possível perder dinheiro, mas não querem perder dinheiro contigo. E eles vão te cobrar. Eles vão te cobrar por isso, né? E chega um determinado momento que, dependendo do nível de injeção de capital que tu recebeu é tão alto, que o nível de cobrança é na mesma intensidade. E dependendo da tua idade, e nesse caso, geralmente a idade ainda baixa, né? Muitas vezes essa turma não tem emocional suficiente para segurar essa onda, né? Então, e até vou trazer, acho que encaixa no que tu estava falando, Alexandre. O Jack Ma, que é o fundador do Alibaba, uma vez assistindo uma entrevista dele, achei muito interessante a forma como ele tentou fazer como se fosse uma fase da vida das pessoas, né? Então ele disse assim, dos 20 aos 30, a tua preocupação não deve ser dinheiro. A tua preocupação é aprender. Nem que você tenha que pagar para aprender, né? Você tem que usar esse período assim para sugar, né? Se ligar em pessoas diferentes, se ligar em pessoas muito mais inteligentes que você, se ligar em empresas que vão te trazer conhecimento e tudo mais, né? Dos 30 aos 40, você tem que trabalhar para si mesmo, né? De tentar, a partir dessa experiência acumulada, desse aprendizado, produzir algo para si. Dos 40 aos 50, você tem que botar pessoas para trabalhar para você dentro da sua ideia. Né? E dos 50 aos 60 você tem que ensinar. Essa parte que eu achei mais legal, porque daí ele disse assim, se você seguiu essa regra, né? Aprendi dos 20 aos 30, me arrisquei dos 30 aos 40, consolidei dos 40 aos 50, dos 50 eu vou pegar o cara que eu fui aos 20 aos 30, sim, vou puxar para perto de mim e vou passar o meu conhecimento para ele. E dos 60 em diante, ele chama de, tu tem que te tornar um sponsor, né? Que é quando tu passa a daí não só passar conhecimento, mas passa a colocar dinheiro também. Sim. Né? E tu passa a investir em projetos promissores. Cara, eu achei, assim, se fosse para ter uma cartilha para seguir. Essa fase de 50 aos 60, tu até prepara a sucessão da tua empresa daí, né? Exatamente. E tu devolve um pouco pro sistema, né? Eu devolvo pro sistema. E aqui tem um ponto interessante, eu vou bater muito nessa questão do risco, porque eu acho, e eu me vejo lá quando eu tinha meus 20 e tantos anos, né? Gostaria muito de ter eles de novo, né? Porque tem alguns pontos... Com a experiência de hoje, né? Com a experiência de hoje. né? Ninguém seguraria o homem, hein? Se eu pudesse voltar, eu voltaria com a experiência, com a conta bancária de hoje, ia ser bem mais tranquila a minha vida, né? Mas o risco, ele é uma coisa... eu não vou repetir a história lá, mas o jovem se sente
indestrutível, né? Ele acha que ele é um Highlander. Então é muito difícil tu dizer, ensinar sobre risco, gerencie risco, não vai ao in ou cuidado, né? Até a gente comentou agora há pouco aquele submarino que nós estamos em junho de 2023, né? Tem um submarino lá que foi... Não é um submarino, não. Eles chamam aquelas cápsulas que descem numa profundidade extrema dentro do mar. Isso, para visitar o Titanic. Para visitar o né? Titanic, exatamente. Então essa cápsula, ela tá incomunicável, né? Então tem um bilionário lá dentro, parece que é o dono da empresa, enfim. E esse cara, com todo o dinheiro que ele tem, ele assumiu todos os riscos, né? Colocou a vida em risco e provavelmente... Tomara que não, né? Mas pouca chance de voltarem. Eu estava assistindo a reportagem, todos os backups possíveis não servem. Não servem, então parece que tem um navio mais perto. Tem um submarino da Marinha Americana que poderia ter capacidade de baixar nessa profundidade para resgatá-los, que está numa distância que não consegue chegar a tempo da quantidade de oxigênio que tem dentro da cápsula. Então, realmente, ele perdeu os dados e o backup não funciona. Não funcionou. Não tinha plano B. Então, tu vê, mesmo bilionário com uma idade já mais do que 20 anos, não calculou os riscos, ou talvez até tenha calculado os riscos e decidiu assumir, corrê-los, né? Não, normalmente, ele foi junto com o Jeff Bezos naquele voo em volta da Terra lá, da Lua lá, não sei. Ele já tinha descido numa cápsula dessas num outro oceano mais profundo que estava o Titanic. O Titanic está a 3,8 quilômetros. Ele desceu mais e deu certo. Então ele é um cara que, obviamente, hiper arrojado, né? Para ser bilionário, normalmente tu tem que ter um nível de arrojo muito acima da média. E ele colocou a vida em risco, como tu mesmo disse. Talvez eu esteja falando uma besteira, né? Mas aquilo que tu falou, a primeira vez deu certo, né? Daí a macheza aumenta. E talvez Deus olhou para ele, já fez duas aqui, que quase, né? Essa terceira eu não vou deixar. Ele provavelmente ia com o Elon Musk para Marte, né? Sim, certamente. Mas assim, tirando essa brincadeira, a gente tá brincando com uma coisa bastante séria, né? Tomara que dê tudo certo com eles. Mas, então, a questão do risco, quanto mais jovem, é mais difícil falar sobre a tomada de risco, né? Então, dos 20 aos 30 ali, se toma mais risco, mas também tem que cuidar um pouco com o que a gente escuta lá no escritório, tomar um risco que pode quebrar a pessoa. Tomar um risco que pode matar a pessoa. E aí tu traz para mim o principal tema que a gente tem que debater aqui, que é, de novo, né, aquela palavra bonita que eu já trouxe no outro episódio, a simetria de risco. Roberto Marinho, 60 anos, funda a Rede Globo. Eu não tenho conhecimento de qual era a situação do Roberto Marinho quando ele resolveu criar a Rede Globo. Ele já era milionário? Não sei. Não estudei esse tema o suficiente para saber isso. Mas assim, quando a gente ouve, ele é sempre um exemplo de empreendedorismo depois de 60, né? André, só um parênteses, ele tinha 60 anos quando ele fundou a Rede Globo há quantos anos atrás? Há uns 50, 60, não sei. A Rede Globo deve ter, sei lá, mais de 60, né? Que eu quero dizer o seguinte... Vamos ver, o pessoal vai dizer nos comentários. Depois. Alguém nos ajuda, né? Porque 60 anos hoje é uma coisa, 60 anos há 60 anos atrás era muito velho. Também tem isso. Né? Então tem o quanto ele mas o que eu quero dizer eu não sei da situação dele. Que nível de risco ele tomou naquele momento para fazer esse empreendimento, né? Eu tenho um caso de um amigo próximo que hoje ele está com 83 anos, mas quando ele teve 60 anos, ele resolveu... estavam discutindo, entrou um recurso de uma partilha que estava há anos em discussão, e parte desse recurso ele acabou investindo em fazendas de pinos, né, para depois transformar em madeira. Era um investimento que há 23 anos atrás ele não era tão óbvio como é hoje, mas ele teve a visão. Só que é o seguinte, ele estava com 60 anos, hoje esse negócio, depois de 23 anos, é o maior negócio da família. Mas ele já tinha outros negócios. Se esse desse errado, não mudava absolutamente nada o modelo de vida que eles tinham na época, né? Tanto dele quanto dos filhos. Era mais confortável arriscar. Né? Então, ele tomou um risco, só que hoje deu muito certo e provavelmente garantiu 3, 4 gerações. Pelo risco que ele tomou. Mas ele tomou um risco absolutamente controlado.
que se desse tudo errado, a vida continuava, ele não comprometia em nada o padrão, inclusive, que ele tinha já na época. Né? E ele... Então, 60 anos, empreendeu em algo novo, tudo bem, show de bola. Agora eu quero trazer para o outro extremo. O cara vai ao win aos 60 anos e dá errado. E no caso do Roberto Marinho, ele tinha que apostar que a TV ia seguir sendo um baita negócio que ia estar na casa das famílias e que o canal dele ia ser bom, né? Então ele tinha um duplo risco aí, né? Sim. Não adiantava ele ter um canal bom e as pessoas não comprar TV, né? Não, e tem outra coisa, eu acho que essa do Roberto Marinho é um caso bem interessante, deu super certo. Agora, esse cara da plantação de pinos, ele tem uma variável ali que é a natureza. Né? Daqui a um pouco dá uma infestação, eu não entendo nada desse negócio. Uma infestação pega fogo, você tem uma série de variáveis incontroláveis. Né? A natureza não controla. Então é uma coisa, assim como também a Rede Globo não é fácil, né? É uma visão muito longa. Mas Rede Globo deu certo. Quantas TVs não deram certo? Várias. A gente vê agora, tem TVs... A maioria quebrou, né? A maioria quebrou. Né? Então, imagina, se esse teu amigo, ele coloca todos os ovos dentro da cesta e aí acontece uma enchente, uma queimada, um não sei o quê, né? Invasão de terra, por exemplo. E aí? Aí o cara chega aos 83 sem nada. Eu tenho um outro conhecido que entrou num projeto numa área de turismo, onde ele tinha sócios e investidores pesados, era um projeto muito grande, onde parte do percentual acionário dessa nova empresa seria obtida através de transferência de conhecimento e uma pequena parte em dinheiro. Só que essa pequena parte em dinheiro era um valor bem considerável. E dentro da composição patrimonial dele, era bastante. Quase tudo. Né? Só que para os sócios, que entraram com muito mais dinheiro, né? Então, sei lá, no projeto aí, na ordem de 100 milhões, os sócios entraram aí com mais de 90 milhões no projeto, e poderiam ter entrado com esses 90 milhões e esse projeto ia dado errado. No entanto, ele... mesmo entrando com um percentual muito mais baixo, com menos dinheiro, para ele era muito dinheiro. E eles tiraram o projeto, colocaram o projeto de pé, 2 meses depois, o que acontece? Covid. No turismo. No turismo. Ixi. Uma variável absolutamente incontrolável, só que os sócios capitalistas olharam e disseram assim, aborta. Eu vou perder esse dinheiro aqui. E ele praticamente perdeu o patrimônio pra ele era tudo, de bastante tempo. Ok, você olha o quadro e diz assim, tem uma oportunidade absurda aqui. Porque eu vou ter um percentual alto dessa empresa, uma empresa promissora, eu tenho conhecimento total para fazer essa empresa sair do chão, eu consegui convencer investidores pesados a colocar dinheiro, apostar em mim, e aí acontece um tsunami desses na vida do cara. Dificílimo de prever isso, né? Dificílimo, né? Mas ao mesmo tempo, quando você olha, ele foi ao win. E com quase 50 anos. Então, é uma dúvida. Se tivesse dado certo, teria dado a cartada da vida. Provavelmente, né? Mas tem um caso aqui bem interessante e a gente só conhece a história que foi divulgada, a gente talvez nunca saiba o que aconteceu no dia a dia, mas é do Flávio Augusto, lá da Wise Up, né? Do Orlando, ex-Orlando City, onde a história que ele comenta é que ele tinha lá seus 20 anos, 20 e poucos anos, e ele, junto com a esposa, abriram a empresa com 20 mil reais do cheque especial. Cheque especial a 12% ao mês, né? O que acontece? Deu certo, a empresa vendeu por 1 bi ou alguma coisa assim, e o cara tinha 22, 23 anos. Só que quando tu vai ver a história, eu acho que é o que tu falou agora do conhecimento, ele já era um ícone ou era um excelente vendedor de curso de inglês há 4 anos. Então, e ele comenta, né?
A escola estava em reforma ainda, eles já tinham colocado aquele cheque especial para pagar algumas contas e já estavam vendendo matrícula. Então, no dia de inauguração, a escola já estava no break-even. Ou seja, quem escuta, o cara montou uma empresa bilionária com 20 mil reais do cheque especial. Só um pouquinho. Ele assumiu riscos altíssimos, assim, fora do normal. Só que ele tinha também um know-how fora do normal. Que é um trunfo. Mas é a idade dele também, né? De novo. Mas imagina. Né? Uma coisa assim, tu errar desse jeito, entre 20 e 30 anos, tu tem todo o tempo do mundo para recuperar. Que é o que eu digo assim, o cara errar até os 40, continua tendo todo o tempo do mundo, porque tu vai ter 20, 25, até 30 anos de vida produtiva pela frente de novo, né? A minha dúvida é que quando tu tem que começar a pesar cada vez mais riscos é a partir dos 50, dos 55, 60 anos, porque aí o teu tempo é menor. E aqui tem um outro detalhe, que ontem eu estava trocando uma ideia com um amigo sobre isso. Não é uma questão de tempo, literalmente falando, mas é que hoje, por exemplo, as coisas estão mudando numa velocidade tão rápida, e até foi tema do nosso último episódio com o Robson sobre inteligência artificial, a gente se torna obsoleto muito mais rápido hoje. Então o mundo está exigindo níveis de expertise e de necessidade que talvez tu não tenha mais para dar. E aí o caminho de volta é um pouco mais complicado, né? De novo a simetria, né? Mas o que eu quero dizer aqui, André, eu concordo contigo. Agora, o que eu quis trazer com o caso do Flávio Augusto é que ele assumiu um risco. Eu vou até dizer insano, porque colocar... E o cheque especial era todo o cheque especial dele e da esposa, ao que foi divulgado ao menos, com uma idade... com pouca idade, e aquilo lá, se desse errado, ele ia passar muito tempo arrumando a bagunça. Então, ele assumiu um risco acima do normal, mas... E não tem como quantificar isso, mas ele tinha um conhecimento e uma experiência de 4 anos também acima do normal. Ele não era um vendedor comum. Sim. Né? Então, quero dizer, se tivesse dado errado, ninguém saberia quem ele é. Sim. Ele ia continuar morando lá no subúrbio do Rio de Janeiro. E tu sabe que ele fez um trade na Wizard, na empresa dele, como é que é o nome dela? Wise Up. Wise Up, né? Ele fez um trade, porque ele vendeu, ela acho, por uns 300 milhões a primeira vez. Não, foi 1 bi. Não, mas daí ele comprou de volta. Não, daí ele comprou por 400 milhões. Vendeu por 1 bi, comprou por 400 milhões. E hoje ele tá com ela ainda ou ele já vendeu de volta? Tá com ela. Depois ele fundou o Orlando City, né? Já vendeu o Orlando City. Já vendeu também. Já então fez outro trade. O homem vende a experiência, né? Vai gerando esse know-how e... mas aí, aqui o recado... Acho que o coração dele não bate, administra sangue. Boa, essa foi boa. Mas aqui, eu acho assim... Mas de novo, a gente não quer falar de... Esses caras são fora da curva. São ícones. E é justamente isso que eu não queria que as pessoas entendessem. Então eu posso montar uma empresa com cheque especial. Não é isso. Eu não posso fazer 10 mil por mês em cima de 100 mil. Independente da idade que eu tenha. Né? Tem um outro tema que eu queria botar mais uma pimenta aqui no meio. Eu tô que é de briga. Não, é que eu acho que até eu vou botar esse tema porque eu tenho a minha experiência pessoal para passar junto nisso. Que é a questão da convicção. Muitas vezes tu tá num determinado empreendimento, algo que tu resolve fazer, e ele não necessariamente ele dá certo na arrancada. Mas tu tem tanta confiança naquele negócio, e aí não tô chamando de teimosia, né? O cara não pode ser teimoso, tá dando errado. Não, ele quebra, né? Ele vai quebrar, mas daqui a pouco tu tem uma convicção. Por que eu digo isso? Porque quando em 2007 eu fundei a Focus, junto na época com o Vinícius, o Alexandre, tu também conheceu, claro. Sim. Nós tivemos um ano e veio 2008. O tsunami de 2008, né? Devastando o mercado financeiro. Não foi diferente para nós, devastou a nossa empresa, devastou as minhas finanças pessoais, né? E quem olhasse para aquele quadro dizia: o que eu vou fazer agora? Né? E eu já estava na época com 42, né? Então já estava
Tudo bem, tinha tempo ainda? Tinha, né? E aí, trocando uma ideia com a minha esposa, ela diz, e agora que a gente vai fazer e tal? Eu digo, olha, eu vou insistir mais. Porque esse negócio é bom. Eu só preciso encontrar o lado certo do cavalo para montar. E eu tive a convicção, por quê? Porque a gente tinha visto esse modelo dando certo nos Estados Unidos. Ele estava recém começando no Brasil. A XP estava recém começando a colocar, ela não tinha nem trazido a plataforma aberta. Quando a XP apresentou a plataforma aberta, aquela convicção que eu tive lá no final de 2008, 2009, que eu insisti, disse, eu vou continuar bancando esse processo. Em 2010 eu tive a convicção de que eu estava certo. Sim. Na verdade não é tive convicção, eu reforcei a minha convicção. E aí a coisa começou a dar certo. A gente comeu o pão que o diabo amassou durante uns 3 anos. Mas depois foi. E a tua convicção, ela se manteve forte ou tu teve dúvidas? A gente de noite tu deita a cabeça no travesseiro, os boletos estão batendo na porta lá. Aí a convicção dá uma apertada. Dá uma apertada. Porque eu acho que tem duas coisas diferentes aqui, né? Convicção. Mas aqui eu tinha algo também ligado à questão do empreendedorismo em si, que eu já não queria mais me submeter a uma visão executiva de novo. Eu já tinha sido executivo muitos anos, né? E eu não queria voltar a isso. Até poderia ter, tipo assim, plano B, deu errado aqui, pega as coisas, vai voltar pro C-Level, como a gente chama, né? Aquilo eu tinha definido, eu não queria mais. Então também teve um quesito de teimosia essa lemosidade. Eu vejo duas coisas aqui, né? Tem uma diferença entre convicção e achismo. Vamos pegar o exemplo, 2008 deu isso, né? Tu já tinha know-how no mercado, tu já sabia como funcionavam, quais eram as regras do jogo. E eu já tinha feito a formação em mercado de capitais, então eu tinha conhecimento técnico também para entender que poderia dar certo. Não era um achismo, tu estava convicto, baseado em fatos concretos, né? Se alguém viu agora, lembrando de novo, nós estamos em junho de 2023, foi recém-lançado o seriado Arnold na Netflix. Eu li o livro, a biografia do Arnold Schwarzenegger. Então tem mais informação no livro do que na série, mas a série já serve. Ele era um ermitão, um ogro, lá do interior da Áustria, e ele colocou na cabeça que ele ia ser fisiculturista. Um negócio que não tinha nem pé nem cabeça. Até a mãe dele comentou, né? Olha, eu tô preocupado com meu filho. Os colegas, os amigos dele, tudo tem nas paredes dos quartos fotos de mulheres e coisa, e ele tem foto de homem. E aí ele brinca. Não era só foto de homem, eram homens só de sunguinha e banhados em óleo. E lá 40 anos atrás, quando isso não era muito usado. E hipermusculosos, né? Hipermusculosos. E ele colocou na cabeça dele que ele seria um fisiculturista, um bodybuilder. Cara, e assim, na minha opinião, ele era muito estranho. Né? Ele não tem o perfil, enfim. Ele virou amigo dos maiores competidores da Áustria, daí foi para a Alemanha, não sei. Tudo foi levando ele o quê? Ele tinha uma convicção e as ações dele fizeram ele entrar naquilo. Ele não tinha tanto conhecimento, ele tinha um desejo. Então tu falou agora, tu tinha uma convicção, tu tinha know-how e tinha algumas dúvidas. No momento das dúvidas, a convicção segurava. Sim. Né? Então, é diferente de eu agora com 49 anos, eu gostei do negócio do Arnold, então eu vou ser fisiculturista também. Sim, qual é a chance disso dar certo? Daí tu vai pro lado da ingenuidade, né? Sabe? Pro lado da... aquilo que falou, quero montar uma padaria. Eu nunca fiz um pão na minha vida. Tu tá disposto a acordar às 4 da manhã para ligar o forno, para amassar a massa, para fazer todo aquele processo, para ter pão às 6 da manhã disponível para os teus clientes? Isso eu não quero. Então, é o nível... restaurante. Restaurante, para mim, é um caso clássico, né? Para mim, ser dono de restaurante é uma das profissões mais difíceis que tem. Porque teu nível de dedicação nesse negócio é absurdo. Absurdo. Sim. Principalmente no começo, na arrancada.
Claro que depois que tu cria um processo, daqui a pouco tu modela isso, tu abre a segunda unidade, a terceira unidade, Tá bem avaliado. daqui a pouco tu vai para franquia e tal, é outro business. Eu tô dizendo, eu abri um restaurante e vou tirar ele do chão. Pra mim é um negócio mais difícil que tem pra fazer, né? E tem gente que Consegue? vai lá e faz, né? Se paga um preço bastante alto, né? E eu acho que aqui, pra gente voltar ao ponto do aposentado rico, eu tenho que, conforme a idade, eu tenho que dosar o risco, né? Eu não posso, ou melhor, não deveria montar um restaurante com 50 anos e colocando em risco as finanças da minha família. E não só isso, sem ter a ideia do que isso envolve. Né? Exatamente. De novo, volto para a questão da ingenuidade. Quando tu vai resolver, eu vou apostar num determinado negócio, né? Outra coisa, aí já não só na questão do empreendedorismo, mas na questão do investimento em si. Eu vou te apresentar um investimento qualquer. Eu vou dizer assim, Alexandre, eu tô com um negócio aqui que é para ganhar muito dinheiro. Mas o que é esse negócio? Não, o negócio é bom. Confia em mim. Tá, mas me abre o jogo. Me abre um pouquinho mais aí. Eu recentemente, eu faço... Vocês sabem disso, eu faço investimentos imobiliários. Eu tenho um investimento imobiliário que eu faço através de um incorporador lá em Salvador, da qual eu sou um sócio cotista da empresa que levanta a construção, vende e tudo mais, e a gente recebe uma remuneração a partir da venda disso. Eu entrei nesse processo só como investidor, e tem lá a nossa empresa incorporadora lá na Flórida, que aí nós somos os incorporadores. Mas essa empresa da qual eu entrei como cotista, me foi apresentado o CEO do negócio, e é um cara que tem 28 anos de experiência, já levantou mais de 18 empreendimentos iguais ao que eu estou participando agora. Tem um nível de reputação lá em cima, ou seja, eu investiguei a vida do cara e cheguei à conclusão de que era uma pessoa que eu podia confiar, sem contar que eu tive mais 2 amigos de longa data que são investidores há mais de 10 anos com ele. E para mim poder entrar nesse pool, eu tive que ser indicado por eles, né? Então, uma série de cuidados. Agora, recentemente, me foi posto na mesa a possibilidade de investir aqui em Balneário Camboriú. Era um empreendimento que aparentemente era muito bom, um nível de payback absurdo. Aliás, dizem que Balneário Camboriú tem payback absurdo, mas a gente sabe que isso pode ter limite ou não, né? Só que até uma pessoa que eu confio totalmente me apresentou essa possibilidade de investimento. Só que me foi apresentado de uma forma tão amadora. Tem que decidir até daqui a 3 dias, porque nós vamos fazer isso. Tá, mas me apresenta o projeto. Tudo foi assim, papel de pão, sabe? Uhum. O nível de resultado prometido era absolutamente tentador. Mas as variáveis que me foram postas na mesa para avaliar esse investimento não me atenderam. Eu disse, não, tá, tem as licenças ambientais todas já. Cadê o projeto de construção? A apresentação, como ele fez para ti, até bota em dúvida se esse negócio vai dar certo mesmo. Exato. Né? E eu tinha 3 dias para decidir. Sabe aquelas coisas assim? Não, tem que entrar porque... Tá, beleza, obrigado. Vou passar essa. Não, posso ter deixado passar um cavalo encilhado na minha frente. Mas dentro das variáveis que o meu modelo de avaliação exige, elas não passaram. E eu acho que isso, voltando ao tema, né, do arriscar-se ou não em determinadas fases, tu tem que ter um modelo. E aí tentando trazer uma visão prática, né? De novo, eu acho que dos 20 aos 30, toma todo o risco do mundo, né? Obviamente tenta buscar mais conhecimento, até dos 30 aos 40 continua tomando risco. A partir dos 40 tem que começar a ter um modelo de filtro, né? Um pouquinho mais... Só uma observação aqui. Todo o risco do mundo, no meu entendimento, é limitado
É difícil limitar. Quanto assim, tu consegue pagar, né? Porque assim, pega um exemplo, né? E o cara fica endividado e ele leva 20 anos para pagar a dívida. A gente conhece muitas pessoas aqui, onde nós vivemos, né? O Vale dos Sinos teve uma crise muito forte aqui uns anos atrás, e ainda temos pessoas que a gente conhece que continuam pagando impostos atrasados. Continuam pagando dívida de 80% das famílias, isso foi um estudo agora em maio, 80% das famílias estão endividadas no Brasil. Né? 80%? 80%. Isso é um número muito alto. Mas aí tem uma diferença, né? Pegar os casos que a gente conhece, são pessoas que estão devendo muito dinheiro. E em impostos atrasados, enfim, colocaram em risco não só o momento atual, as finanças que eles possuíam na época, como colocaram os próximos 20 anos também na jogada. E aí o cara saiu devendo a vida inteira. E aí muitas vezes tá com o teu CPF ou CNPJ sujo, que se diz, né? Aí tu é obrigado a abrir em nome de terceiros, já fica uma coisa completamente perna de anão. Não, recorrer à família, né, para ajudar. Aí tu envolve, aí tu terceiriza o risco. Acho que tu fizeste um complemento importante, né? Toma todo o risco do mundo, desde que não comprometa 20, 30 anos da tua vida pra frente, né? Não é o risco insano. Não é o risco insano. Isso, acho que essa é a grande sacada. Acho que sim. Porque é muito louco isso, mas quando a gente tem e é difícil, queria voltar um pouco, é difícil a gente... as pessoas mais emocionadas, assim, é difícil tu diferenciar o que é a convicção do achismo e da vontade, né? Então, assim, porque agora restaurante é um negócio, porque olha só, eu compro por 1 e vendo por 7 e não sei o que, e vem aquelas, tipo esse empreendimento lá que dá muito mais que os outros, mas só um pouquinho. Mistura meio que ganância com ambição. Né? E uma ingenuidade, enfim. E a gente conhece muitos casos, assim, do cara olha e, poxa, eu comentei esses dias, eu fui levar a minha filha para fazer uma aula experimental de Muay Thai. Ela queria muito fazer. Nós saímos de lá, eu disse, eu já tinha formado a minha opinião. Eu escutei ela, né? E a opinião foi muito parecida. O professor, o instrutor, não sei como é que chama, ele deve ser um excelente lutador, um campeão, tem troféus, tem um monte de coisa. Como dono de escola, muito ruim. Então eu olhei para aquilo e me deu uma certa pena, assim, puxa, ele vai quebrar logo mais. Se é que ele já não está endividado para manter aquela escola aberta. Mas não tem a mínima condição de manter Ovelha não é para mato, né? Ele deve ser como é que chama? Não sei se é tatame ou lá, na luta, ele deve ser um dos melhores que o Brasil tem. Isso aí eu ouvi uma vez de um amigo que ele trabalhava não sei se era no Banco do Brasil ou na Caixa Federal, sei que era um desses dois bancos, teve uma carreira muito sólida e resolveu aderir a um PDV, e esse PDV tem um recurso bastante significativo. E na época, com esse recurso, ele resolveu abrir uma factory. E ele não tinha a estrutura emocional para ser dono de factory. Porque para ser dono de factory, tu tem que ser marvado, como a gente diz, né? Tu tem que ser marvado. Eu tenho o Cristiano, que é meu amigo, que é dono de factory, ele disse assim, é sempre não. E se te contar outra história triste, é não também. E aí, muitas vezes tu não tem essa estrutura emocional para não cair na história que te contam, e aí tu empresta o recurso e esse recurso não volta. Eu ia ser esse cara. Né? E aí ele acabou quebrando a factory, acabou comprometendo boa parte do recurso que ele tinha, e ele me disse, olha, André, diz ele assim, eu deveria ter aprendido que ovelha não é para mato. Né? Então, existem profissões ou atividades que não são afeitas para ti. E tu tem que também identificar isso, né? Uhum. Então, olha, eu não consigo tomar esse nível de risco. Né? Ou muitas vezes tu é um profissional liberal, tu é um dentista, e aí tu resolve montar uma clínica. Tu não é gestor. Tu gosta de estar sentado na cadeira, cuidando da saúde bucal das pessoas. Na hora que tu tem que ir para trás do balcão, cuidar de fluxo de caixa, de gestão de pessoas, de processo, de precificação, tudo que exige um negócio, se tu não tem
a preparação para isso, a grande chance de dar errado... E muitas vezes não né? tem a preparação, né? Fez odontologia, no caso, não fez administração. Não, isso é certo que tu não tem, porque no curso de medicina, odontologia, arquitetura, direito, não tem cadeira de gestão. Tem de filosofia, mas não tem de gestão. Não tem de cadeira de gestão, né? Mas a partir do momento que você resolve dar o passo além, não, eu quero ser gestor de clínica, você tem que buscar esse conhecimento, senão vai dar errado. Até a gente vê isso muito no mercado, né? Eu fico pensando às vezes, como é que tem advogado sem cliente ou endividado? Como é que tem dentista sem paciente? Como é que tem médico? Né? Aí vai olhar, eles não sabem vender. Eles são, de repente, como é que é? Arrumam os dentes mais, fazem os negócios mais mirabolantes lá, o advogado sabe todos os processos que se estudou e tudo, e não tem nenhum cliente para ele atender, né? Não aprenderam? Então, muitas vezes até tu te junta com alguém que possa fazer... Resumindo, né? Preparação é necessária, né? Não é um sonho de uma noite de verão. Ah, quero empreender. Quero ter um negócio. Não, peraí, onde eu vou? Vou estudar esse mercado. Eu estou preparado para esse negócio? Eu estou preparado para os perrengues desse negócio? Eu tenho o equilíbrio emocional para dar errado? Levantar, começar de novo? Né? A gente, quando contrata pessoas lá na empresa, né, Júlio? A gente faz sempre a pergunta, né? Como é que tu lida com o não? Porque é difícil, porque né? o não é o nosso dia a dia. O sim é a surpresa. Uhum. Né? A gente batalha pelo sim, mas ele é muito mais raro. O não é o que a gente tem todos os dias, né? Agora, quando vem um sim, nós batemos sino lá, né? Isso então... E tem uma coisa interessante, né? Quantos de nós escutamos fora do nosso trabalho, de um amigo, de um parente, num churrasco de domingo, escuta, o que tu acha agora do Bitcoin? O que tu acha da empresa X? Tá? Uma notícia hoje não tem mais jornal, mas né? Uma notícia da, sei lá, a Petrobras explorou um novo posto de petróleo. O que tu acha desse negócio aqui? Aí te pergunta, tu sabe da onde a Petrobras ganha dinheiro? Não sei o quê. Sabe como a tal empresa faz isso, faz aquilo? Não, mas já querem colocar o dinheiro, já querem... Né? Então, tu sabe como é que funciona o mercado de Bitcoin? Sabe? Tu sabe o que move o preço? Tu sabe aonde tu compra? Tu sabe o que significa tu comprar um Bitcoin? Tu sabe como é que tu resgata isso? Como é que tu usa isso? Mas eles estão... E o seguinte, e se nós fôssemos aproveitadores... Nós já na hora entregaríamos o nosso link que ganha uma comissão, que não sei o que, e a pessoa já investe naquele momento, né? Confiando numa notícia que viu e na nossa... Mas eu acho que isso é a famosa bala de prata, tá todo mundo sempre atrás da bala de prata. Mas aí quando tu pergunta para essas pessoas, né, que é o mesmo que vai montar a padaria porque ele viu que o padeiro do bairro tá ganhando dinheiro, ele acha que tá ganhando dinheiro, e não sabe que tem que acordar às 3 da manhã, mas... Quando as pessoas não têm ideia, elas colocam o seu dinheiro e o dinheiro, às vezes, do futuro da família, colocam em algo que elas não têm noção do que... O cara tem ideia de onde a Petrobras ganha dinheiro? Não, pois tu vês... É muito mais complexo do que tu tá achando. E não adianta perguntar para nós três aqui nessa mesa. A gente não sabe também o futuro. Que nem aquelas promessas de ganho fácil, né? E a pessoa vai lá, a família, e o cara bota o dinheiro da família. Teve o site da CVM, né? Criou ano passado uma página onde ela prometia um ganho, acho que era de 5% ao mês garantido. Aquilo foi sensacional. E acho que eles deixaram uma semana, Alexandre, no ar a página. E aí teve 900 mil acessos à página. E olha só, 400 mil colocaram os dados para serem contatados que queriam fazer o investimento. Nossa. Então quase metade dos que acessaram queriam ser contatados. Né? E ficou só uma semana no ar. Então, a CVM fez um experimento para mostrar como essas pirâmides, todos esses vigaristas que estão à solta aí prometendo mundos e fundos, têm matéria-prima suficiente para ganhar muito dinheiro dos trouxas. Né? É verdade. E a CVM fez o teste. Olha que loucura. Ele disse, nossa, realmente o brasileiro adora uma mamata. Cai numa pegadinha. Adora cair numa pegadinha. E como é interessante, então, a gente sempre levar o risco em consideração, né? Sim. Quer entrar, assim, e ao longo da vida, nós vamos fazer negócios ruins. Isso tá mais... Quem nunca comprou um carro que deu problema? Sim, mas daí... Né? Só que é o seguinte...
negócios em que eu não domino exatamente, ou tenho um risco maior, o Pinos lá do teu amigo, eu vou colocar um pedaço do meu dinheiro. Claro. E um pedacinho, se o quão mais incerto for, menos dinheiro eu Por coloco. mais perspectiva que o negócio ofereça, nunca ir all in. Né? Ah, mas fulano foi all in, deu certo. Beltrano foi all in, deu certo. É exceção. É exceção. Né? Não... As histórias de cemitério são muito maiores do que as de triunfo, né? E aquela coisa, né? Um time de futebol, eu não sou especialista, mas um time de futebol onde eu tenho o melhor ataque do mundo e eu não tenho uma defesa no mínimo regular, eu vou fazer 100 gols e vou tomar 200. Tem que ter o equilíbrio, né? Né? Então não adianta eu ter 4, 5 Messi no ataque e o Alexandre no gol. Deixa eu dar uma guinada agora sim. Agora eu vou pegar o carro, vai derrapar aqui. Eu me coloquei no campo de futebol, ele quer mudar o assunto. Eu quero mudar o assunto. Né? Não vamos falar de Por que futebol. ser? E aí eu quero trazer um pouco de polêmica aqui pra cima da mesa, né? Porque sem polêmica isso aqui não tem graça. É isso aí. Mais uma vez trocando uma ideia com o Marcos Vinícius, que foi o nosso amigo que sugeriu o Die With Zero. Ele disse, vocês podiam debater aquelas incertezas que acontecem durante a sua vida, que você não planejou, e ele ainda brincou, né? Quando você tem que agregar malas dentro do seu maleiro, né? Então o que ele quis dizer? Você casa e aí tu tem que carregar teu sogro e a tua sogra. Daqui a pouco tem um cunhado mala que deu errado e precisa de ajuda. É um sobrinho que sofre algum tipo de deficiência, que ninguém da família tem grana e só sobrou para você e você precisa bancar. Então, são coisas que evidentemente ninguém planeja, né? Então, tu não casa com uma mulher olhando assim, nossa, tudo que eu quero é poder ajudar meu sogro e minha sogra depois de casado, né? Isso vai acabar acontecendo de uma forma ou de outra, caso eles necessitem de ajuda, né? E assim por diante. E a mesma forma são os casamenteiros, né? Então aquele sujeito que casou uma vez, separou, deixou metade na mesa. Casou a segunda vez, deixou uma metade na mesa. Casou a terceira vez, deixou... Vai dilapidando. Né? E aqui eu não estou falando de novo do milionário que tem equipe de advogados que faz a futura esposa assinar contrato pré-nupcial, já determinando se der errado com quanto ela sai, se tiver traição com quanto ela sai. Não estou falando do Fábio Júnior, que já casou 670 vezes, que provavelmente também deve ter uma equipe de advogados tremenda para dar conta disso tudo. Estou falando de novo do afegão médio, né? Que é aquele cara que muitas vezes cai dentro de uma relação sem papel, vira união estável, separa, deixa a metade. Aí não teve cabeça no segundo casamento de chamar um advogado, fez de novo igual, né? Que eu imagino que deva ser a grande maioria dos casos. Então, vocês entenderam a questão aqui, né? Tu vai deixando coisas no meio do caminho que não estavam previstas. Como é que a gente lida com isso? E aqui tem um ponto mais complicador ainda. Vamos supor que a pessoa casou, e pegar um número redondo, ela tem 1 milhão de patrimônio. Ela vai sair desse casamento com 500 mil. Quanto ela precisa para ter 1 milhão de novo? Ela tem que dobrar o patrimônio, né? Eu perdi metade, mas para eu voltar eu tenho que dobrar. Isso aí. Então é aquela conta, né, que tem que ter em mente. E se tu deixa no segundo casamento, vou lá, juntei mais 1 milhão de novo. Deixa 500 de novo. Tá sempre voltando... Nem deu tempo de chegar no milhão, né? Foi para 800, virou 400. Virou 400. Então tu vai... Eu tenho conhecidos que aconteceu isso que o Júlio falou, né? Não deu tempo de chegar no milhão, já deixou metade de novo na mesa. O problema maior é quando tu já tá gastando como milionário. E aí tu não quer dar o passinho para trás quando tu vira 500, né? Acho que é aí que pega bastante. Que a regra número 1 é tu gastar menos do que tu ganha, né? Sim. E aí essa pessoa muitas vezes não está preparada psicologicamente para dar esse passo para trás. Né? E tem um ponto importante. E tem as pensões, né? Também. Muitas vezes tu deixa... tu tem filhos de uma primeira relação que tu tem que deixar uma pensão. Vai pegar um quinhão da tua receita. Daí tu tem um segundo casamento que tu resolve ter filhos também. Separou, tu tem um segundo quinhão que tu tem que deixar.
chega uma hora que tu não tem mais receita. É verdade. Né? E tem o seguinte, né? Eu posso falar um pouco sobre isso porque eu já tive um casamento, tive um divórcio, não tinha filhos, então bem mais simples, né, do que a gente está falando. Mas o que acontece? Eu estava lá na casa dos 20 a 30, construindo um patrimônio. Então, eu brinco, né, que eu me separei, eu não tinha nada, e eu saí com metade de nada, né? Só que o nada... Essa é a hora de separar. O nada era tudo que eu tinha. Né? Essa é a hora de separar. Essa é a hora, eu brinco, né, que eu sei a hora de separar, mas é só uma brincadeira. O que acontece? A gente, além de desestruturar financeiramente, a vida que tu passa a levar como solteiro novamente, ela também sofre mudanças. Então, o que eu quero dizer? Quando tu te junta com alguém, são duas fontes de renda na mesma casa, os custos são diluídos, a vida é mais, não sei se pacata seria o termo, mas é uma vida onde seria mais fácil construir coisas, tu leva uma vida um pouco mais low profile. Quando tu sai de uma relação, tu tem um abalo financeiro, tem uma mudança de estilo de vida e também tem a busca por outra pessoa logo mais. Então tu passa a ter atitudes diferentes. Então é uma coisa... Cada pessoa tem a sua reação, né? Mas é tiroteio de tudo quanto é lado para afundar financeiramente. Então, isso é uma coisa assim, eu acho que o divórcio... Tem uma frase, eu acho que o cara era diretor de uma multinacional alemã, esqueci o nome agora, um alemão que mora no Brasil há muito tempo, ele dizia, eu não entendo como vocês, brasileiros, trocam tanto de residência. E aí as pessoas que estavam juntos disseram assim, a gente não entende como tu mora na mesma casa há 30 anos. Né? Sim. Ele fazendo cada vez mais dinheiro e ele morava no mesmo lugar. O que ele disse? Cada vez que eu troco, isso me abala financeiramente. Mas tu já era presidente da empresa, muito dinheiro que ele estava fazendo. Ele disse, mas isso não quer dizer que eu possa desperdiçar dinheiro. Então, raízes, estrutura e poucas mudanças contribuem muito para uma vida financeira de mais sucesso. Né? E aí tu não ter que te preocupar, por exemplo, com esses agregados que eu dei de exemplo, né? De ter que ajudar sogro e sogra. Daqui a pouco eu tava pensando nisso. Pagar o plano de saúde do sogro e da sogra. Isso é um bom negócio. Porque imagina se eles não têm plano de saúde. Em quem estoura? Se eles não tiverem condições de bancar. Teus pais, a mesma coisa. Quando tem que ajudar teus pais. Né? E naquela estatística de 80% das famílias endividadas, se não é a sua, provavelmente é a do cunhado ou do teu irmão, né? Então alguma pessoa perto ali tem dívida. E como é que tu diz não pro cunhado, Alexandre? Cara, aqui tem um ponto, eu tô tentando lembrar quem fala isso, acho que até é o Ícaro de Carvalho que fala um negócio desse, que diz assim, quando tu tem... Ele põe assim, toda família tem um sugador, tem um perdulário, né? Às vezes é o irmão, é o próprio pai, a mãe, o cunhado, a esposa, toda o marido. Com certeza. Sempre tem. Toda aquela pessoa que usa um dinheiro que não tem para comprar coisa que não precisa para impressionar pessoas que ele não gosta. Isso mesmo. E até, não sei para onde eu olho, mas assim, se tu não sabe na tua família quem é, eu acho que é tu mesmo. Pode ser você. Se você pensou na família, olha, mas não sei quem é na minha família. Grande chance de ser Nós você. sabemos quem é. E aí ele comenta, né? Quando ele diz assim, pro afegão médio, como tu tá chamando, compra imóvel. Diz, como assim financeiramente pode não ser bom? Compra imóvel, paga a prestação. Que a hora que chegar o perdulário da família, a família toda vai fazer pressão, vai dizer, Júlio, olha só, tu tem um monte de dinheiro no banco. Poxa, tem que pagar a conta de luz e de água do fulaninho lá, aí tu vai lá e paga. Aí não sei o quê. Se tu não tem o dinheiro disponível, tu não vai vender tua casa. Tu não tem liquidez. Né? O que ele diz? O afegão médio, que não sabe dizer não, né? Não é o dono de factoring, ele não pode ter dinheiro disponível, porque ele vai querer ajudar, ele é sentimental, não sei o quê. E até aí vai ter pressão para ele ajudar. Vai ter pressão, assim, ó, tu vai deixar tua mãe cortarem a luz da casa da tua mãe. Tu não vai deixar, né? Claro que não. Né? Então aí tu estraga a tua finança, talvez até a relação com o teu cônjuge, para
ajudar um terceiro. E aí, polemizando um pouquinho de novo, quando é hora de dizer não, tá? Eu até tava trocando uma ideia com esse meu amigo sobre isso, né? Brincando de novo na questão do cunhado. Cunhado geralmente é um personagem clássico dessa história, né? Coitado dos cunhados, né? Aliás, meu cunhado é gente boa demais, tá? Não sei se ele vai estar assistindo isso aqui. Fazendo média. Né? Eu ia dizer a mesma coisa do meu, mas então eu faço das tuas as minhas palavras. Meu cunhado é mais fácil ele me ajudar do que ajudar ele. Continua usando as mesmas palavras. Mas nós estávamos discutindo, né? Quando existe a recorrência no sentido de ser perdulário, de tomar decisões erradas em relação a dinheiro, eu não tenho pena daí. Né? Porra, ajudei uma vez e tal, o cara pode ter tomado uma decisão, mas o cara vai lá e repete aquele erro de novo. Se ele vem bater a segunda vez na minha porta, eu vou dizer, cara, não. Tem limite, né? Tem limite, né? Então eu acho que, claro, quando tiver possibilidade de você ajudar, forem pessoas próximas, tem que ajudar. Uhum. Mas tem o limite da ajuda. É verdade. Né? Sogro e sogra, né? Pô, você tem que jogar plano de saúde, daqui a pouco pagar a conta da luz. Não, no entanto, eles passam viajando. Uhum. Passam tendo uma vida que eles não podem pagar. Aí Como é eu tenho que pagar a conta da luz. Pagar o status dele. Porque o cara é um maluco. Tem que ver como Aí chegou não, a esse né? ponto, né? Exatamente. Então acho que trazendo para a mesa, trazendo para o chão, quando é hora de ajudar ou não? Olha, quando eu identificar que realmente a pessoa precisa da minha ajuda, ela não teve alternativa, ela fez todo o possível para dar certo e não deu. Né? Agora tem cara que faz todo o possível para dar errado. Né? E aí, repetir o erro. E aí até... eu particularmente, eu até sou malzinho nisso daí, né? Eu digo, não, repetir o erro. Mas é que tá, eu acho que o dizer não tá ajudando. Né? Porque cada vez que a gente continua passando a mão na cabeça, a gente está piorando a situação. Quando eu digo não, eu estou colocando um freio naquela pessoa. Sim. Se ela não sabe parar sozinha, ok, estraga só o teu brinquedo, não estraga o meu também. Né? Aquela história do avião, né? Quando dá problema, qual é a regra? Eu tô com uma criança do meu lado, primeiro eu ponho a máscara em mim, depois na criança. Tá, mas por que tu vai deixar a criança morrer? Não, justamente por isso. Primeiro eu me protejo para continuar ajudando e aí eu vou ajudar ela. Para poder continuar ajudando. Se eu for ajudar a criança, a minha energia, o meu ar disponível foi ali, eu morro, a criança fica sem ninguém. Eu tenho um conhecido que teve, que era de classe média alta, né, família de classe média alta, tudo mais, e eles tinham dentro, os amigos eram tudo mais ou menos dentro da mesma classe, e tinha um dos amigos que não era da classe média alta, mas até então nada de errado nisso, tudo certo, só que à medida que eles foram crescendo, se tornaram adolescentes, começa a ter acesso a algumas coisas, aí a pessoa começa a olhar, eu não tenho acesso àquilo, muitas vezes, mas tentava acompanhar. E depois que se tornou adulto, depois dos 20 anos, continuou tentando acompanhar. Só que não conseguia. E se endividou, vivendo de novo uma vida que não era dele. O que aconteceu? Esse meu amigo pegou e ajudou. Ele chegou uma hora lá, reuniu, olha, vamos resolver teu problema. Só que é o seguinte, cara, tu vai ter que mudar o estilo. Senão, não tem como, tu tá tentando viver uma vida que tu, neste momento que tu tá vivendo hoje, tu não pode ter. Uhum. Obrigado, tudo mais, agradeceu. Não mudou absolutamente nada. Aí perdeu o crédito. E ele voltou para a mesma estaca que ele estava quando ele recebeu ajuda. Quando ele bateu lá para pedir ajuda de novo, e esse meu amigo tem um coração gigantesco, mas ele teve a frieza e até eu vou dizer assim, o dever de fazer aquilo. Né? Dizer, não, espera um pouquinho, eu te avisei lá atrás. Muda. E é um não para ajudar, né? É um não para ajudar. Esse não para ajudar, e eu sei que a gente já estourou o nosso tempo de hoje, mas eu queria trazer, talvez para o próximo episódio, o que eu falo é bem polêmico, o quanto eu tinha pena das pessoas que perdem tudo em pirâmide financeira,
que mostra na TV aqueles... Eu não tenho pena. Não temos mais. A família morando num quartinho com fogão, geladeira tudo empilhado e coisa, e como eu passei a não ter mais pena. Então, assim, eu acho que é um assunto bastante polêmico pra gente poder começar o nosso próximo episódio, né? E eu acho que um tema que eu queria trazer pro próximo também, que eu acho que pode ser de muito interesse da nossa audiência, que é a educação financeira dos filhos, né? Uhum. A gente ia falar sobre isso e falamos sobre outras coisas, né? Eu acho que esse é um tema que vale um tempo nosso. Vale aqui, investir um tempinho aqui pra fora. porque não é tarefa fácil. Até Eu já porque- posso adiantar para vocês, porque eu tenho filho. Até E tô apanhando para ensinar. André, até Casa de ferreiro, espeto de pau. é o nosso backup, né? Que se nós dermos errado, a gente tem que ter ensinado alguém tem que pra ter nos alguém pra ajudar, nos né? bancar. Então é isso, acho que estouramos o tempo, né? Como sempre. Como sempre, né? A conversa, quando vê aqui passou, o cronômetro fica ali. Aqui tá a ampulheta, né? Nós temos que fazer um Vamos botar ela correr episódio. de novo para a gente falar mais um pouco. tempinho. Nós temos que fazer um episódio sem limite de tempo. E aí nós vamos ter aqueles 8 horas de Não, conversa. mas aí o Vitor nos corre aqui do estúdio, né? Que nada, isso aí ele participa aqui, né, dá opinião. Nós vamos trazer o Vitor para a mesa, dele senta junto aqui e aí resolve. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado. Mais um episódio aqui do Aposentado Rico. Acho que discutimos bastante hoje, né? Bastante. Deu pano pra manga Deu esses pano pra assuntos. manga. Muito aí. assunto, nenhuma conclusão. E lembrando, né, que está disponível não só no YouTube, a gente está também em todas as plataformas, tá no Spotify, Deezer, Apple, Amazon, onde tiver plataforma a gente colocou tá à disposição de vocês. Se vocês quiserem que a gente discuta determinados temas, escrevam lá no chat do YouTube, mandem mensagem no Spotify, onde você estiver nos ouvindo ou assistindo. Mande a mensagem sugerindo temas, colocando se gostaram ou não, porque é assim que a gente vai direcionando o processo de conteúdo desse podcast. Ok, pessoal? Então, nos vemos no nosso próximo episódio. Isso mesmo. Até lá. Valeu. mais.